O anúncio do fim do casamento de Virgínia Fonseca e do Zé Felipe pegou todo mundo de surpresa. Isso porque, como você sabe, o casal era sinônimo de uma família perfeita, com quase aí 80 milhões de seguidores nas redes sociais. Só que a vida não é um conto de fadas, né? E eu vou contar aqui pra você 7 coisas que a gente já sabe sobre o fim do casamento entre eles. E claro, essa questão do dinheiro, que é o que tem deixado muita gente aí curioso sobre o que de fato vai acontecer. Só para você ver, a primeira coisa que a gente sabe, o basta, o fim do casamento veio direto do Instagram, que é onde aí a Virgínia Fonseca principalmente ficou famosa. Foi na noite de terça-feira que eles postaram juntos escrevendo o seguinte: juntos sempre, mas de um jeito diferente. E só pra você ter uma ideia, quando apareceu eles escrevendo isso, muita gente já achou que era uma jogada de marketing. O texto, que é cheio de dor e de dignidade, dizia que o casamento entre eles acabou, mas que eles continuariam unidos por causa dos filhos que eles têm. Maria Alice, Maria Flor e, se eu não estou enganado, o José Leonardo. Eles falaram o seguinte: decidimos ser amigos para cuidar do nosso maior bem. E aí mencionaram os filhos. Só que eles fizeram um pedido que não foi muito respeitado, porque eles falaram: não julguem. Porque eles revelaram que, apesar do fim do casamento, desse divórcio, estava tudo em paz com eles. Só que havia um detalhe crucial nessa situação toda. As crianças estavam aqui no Brasil e eles em Portugal. Então, será que realmente foi a distância que foi o estopim para o fim desse casamento? Vamos lá. Qual que é o fato 2? O vídeo que arrancou lágrimas aí de muitas pessoas. No dia seguinte, eles apareceram, Virgínia Fonseca e o Zé Felipe nos stories. E deu para notar, principalmente do Zé Felipe, uma voz embargada. Sabe aquela voz de choro? Pois é, eles falaram o seguinte: choramos a noite inteira. E a Virgínia comentou: não é marketing. Zé Felipe não vai lançar uma música. E eu não vou lançar produto. E aí, numa frase, num português ainda mais claro, eles disseram: no português claro, a gente só não tá beijando, mas o respeito continua. Assim, eu acho que a gente pode dizer que o desespero era nítido para os dois. Desespero que eu falo porque dava para perceber que eles estavam muito tristes. Inclusive porque todo mundo na internet comentou de como o Zé Felipe estava se controlando para não chorar. Mas vamos ao fato 3. Eles tiveram que explicar o óbvio. A Virgínia Fonseca e o Zé Felipe falaram aí mais de uma vez, pelo que foi noticiado, que não era marketing. Eles não estavam fazendo uma jogada de marketing e daqui a pouco iriam voltar. Muita gente estava achando que era isso por conta aí das coisas recentes que aconteceram com a Virgínia Fonseca. E por que que teve essa insistência? Justamente porque os fãs duvidaram. Muita gente acredita que hoje em dia, no mundo dos famosos, existe aí os fins do casamento falsos. Sabe, só para gerar engajamento, o público encarou dessa forma. Mas o Zé Felipe foi categórico: não esperem brigas. Quer dizer, pelo menos do lado do Zé Felipe e também da Virgínia Fonseca nesse momento, eles comentaram aí que não vai ter briga entre os dois nesse momento de separação. O fato 4 já começa a impressionar porque mostra aí que de fato pegou todo mundo de surpresa, todo mundo mesmo. A mãe da Virgínia Fonseca também foi pega de surpresa no fim desse casamento. A Margarete, que é o nome aí da mãe da Virgínia, postou um desabafo e revelou o seguinte: eu soube na hora que vocês souberam. E ela soltou o seguinte ainda: amo Zé Felipe, ele foi um excelente marido e um excelente pai. Só que a gente tem que pensar, se até a sogra que defendia um genro, que defende ele, né? O que será que deu de errado? Muita gente não está acreditando que houve esse distanciamento, porque eles tiveram 3 filhos. Tem comentários até que comentam assim, gente, como que uma pessoa não conhece a outra tendo 3 filhos?
de certa forma, faz a gente pensar. Mas vamos para o fato 5. Os sinais estavam lá e só você não viu. Só quando eu falo, não é só você, não, é eu também. Dias antes do anúncio em Portugal, que é onde eles estavam, quando anunciaram aí o fim desse casamento, a Virgínia foi perguntada sobre a cidade onde o Zé desembarcaria. E a resposta: não sei onde ele chega. Um marido que não comunica o seu itinerário à mulher, parece aí que de fato eles já estavam conversando sobre essa separação há algum tempinho. E conforme relatado na época, ela nem sabia se ele desceria em Lisboa ou em Porto. O distanciamento, que é colocado aí para alguns jornalistas como fato que levou ao fim do casamento, pelo visto já era tanto físico quanto emocional. Agora vamos ao fato 6. A fonte que revelou a verdade aí do divórcio dos dois. Conforme foi apurado aí pelo portal Léo Dias, o motivo foi o seguinte: do fim do casamento, esfriamento da relação e o distanciamento emocional. Você lembra quando saiu aquela notícia de que o Zé Felipe tinha dormido no sofá por 6 dias? Então, aquela separação relâmpago que eles tiveram e que ninguém entendeu? Pois é, as fontes, que obviamente o pessoal não revela, confirmaram que houve tentativas de reconciliação entre a Virgínia Fonseca e o Zé Felipe, mas a rotina que eles levam acabou aí prejudicando nesse distanciamento. E até como uma pessoa chegou a mencionar, o que a fama uniu, a fama também separou. E agora o fato 7, que eu acho que você está muito curioso, curiosa para saber de fato o que é. Com quem fica os milhões aí, milhões de reais, se bobear, deve ter até bilhões, no final desse casamento. Só para você ter uma noção, quando os dois, Virgínia e Zé Felipe, oficializaram a união deles, eles se separaram agora. Mas quando eles oficializaram a união dos dois, eles comentaram sobre isso. Então a gente tem uma noção de como que vai ficar isso. Olha só o que foi dito. Tudo o que construímos após o casamento é dos dois. O que já era dele continua sendo só dele. E o que era meu continua sendo só meu. Explicou a Virgínia Fonseca na época. Que continuou. Eu tenho meu trabalho e eu tenho meu dinheiro. O Zé Felipe tem o trabalho dele e tem o dinheiro dele. Na nossa conta fica o dinheiro dele e o meu dinheiro. Mas se for para parar para analisar, é meu e dele, tudo porque a gente é casado com um regime de comunhão parcial de bens. Tudo que a gente construir é nosso. Então quer dizer, basicamente vai ficar dividido 50%, 50% de tudo que a Virgínia Fonseca e o Zé Felipe construíram, conseguiram ter como casal depois que eles se casaram, oficializaram, né, o matrimônio deles civilmente. Não houve o casamento religioso da Virgínia Fonseca e do Zé Felipe, não sei se você sabe disso, mas não houve esse casamento religioso. Parece até, algumas fontes falaram aí que supostamente a Virgínia Fonseca já havia desistido do casamento no religioso, mas eles se casaram no civil. E como você viu, pelo menos pelo que está no contrato de casamento, né, no que ambos assinaram, vai ficar aí 50% de tudo que eles faturaram, de tudo que eles conseguiram após se unirem, né, na base ali de documentos e tudo mais, porque eles já viviam juntos, já tinham filhos e tudo mais. Qual a sua opinião, sabendo que é dessa forma, e esses são 7 fatos que a gente sabe até o momento da vida da Virgínia Fonseca e do Zé Felipe nessa separação? Você acha que está certo tudo isso? Principalmente essa questão do dinheiro?